Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Amados, eu gostaria de convidar a todos que abram comigo as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler o verso 25 e 26. A palavra do Senhor diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Queridos, eu desejo que haja esse terremoto santo na minha vida em algumas áreas. Quem deseja esse terremoto de Deus, esse mover do Senhor? Aleluias! Eu quero te convidar que juntos nós possamos orar ainda mais uma vez ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, permanecemos em espírito de adoração, Senhor, rendidos totalmente ao Senhor, de alma, espírito e corpo, Senhor, na Tua presença. Pai, queremos continuar, Senhor, atraindo a Tua presença, Senhor, pedindo a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, aqui estão os Teus filhos, Senhor, nenhum deles eu creio que veio aqui para me ouvir, Senhor. Pai, mas os Teus filhos que o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite, eles vieram, Senhor, a Deus, para Te ouvir, para receber a Tua palavra, Senhor, para receber de Ti uma direção, para receber de Ti um consolo, para receber de Ti uma resposta. Pai, então em nome de Jesus, ó Deus, eu e toda a Tua igreja, Senhor, estamos aqui, Senhor, dispostos a Te ouvir, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa, Pai, a Tua palavra de forma poderosa nessa noite, Senhor. E eu já te peço em nome de Jesus, Senhor, que todos os espíritos contrários à Tua vontade batam em retirada, Senhor. Que toda obra contrária à Tua, Pai, caia por terra, Senhor. Deus, e que nesta noite haja sim, meu Deus, um encontro, Senhor, conosco, Pai, e o Senhor, Pai. Ah, Deus, o Senhor é muito bem-vindo, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Aleluias. Eu já estou sentindo a presença do Senhor desde a hora que eu cheguei. E você? Amém? Aleluias. Queridos, o título da nossa mensagem nesta noite é A Oração que Atrai o Céu. Queridos, atrair o céu não é uma missão muito fácil, mas quando nós conseguimos, atrair o céu sobre as nossas vidas, assim como nós lemos aqui nesses dois versículos que foram lidos, nós vimos que coisas grandiosas, extraordinárias da parte de Deus acontecem quando nós conseguimos atrair o céu, quando nós conseguimos atrair a atenção do Senhor, atrair os olhos do Senhor para as nossas vidas, para a nossa situação, para a nossa casa, para aquilo que nós precisamos apresentar ao Senhor. E eu imagino que cada um de vocês possa ter alguma coisa que você tem pedido ao Senhor, que você tem apresentado ao Senhor. E nessa noite, amados, o Senhor nos reuniu aqui para falar conosco sobre oração. Ele quer nos ensinar, porque apesar de não ter, assim, um critério exato para orar, todos nós podemos falar com o Senhor e nós vamos aprender isso essa noite.
Mas quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, isso acontece de uma forma diferenciada. Assim como aconteceu com Paulo e Silas. E eu quero que você esteja atento durante essa mensagem, porque o Senhor vai falar com você. Assim como houve um grande terremoto na vida ali de Paulo e Silas naquele momento, dentro daquela prisão. Desde já eu profetizo que vai acontecer um terremoto do Senhor na sua vida. E coisas grandes que você tem aguardado, orações que você tem colocado na presença do Senhor. Hoje você vai receber respostas nessa noite. Porque não é por acaso, amados, não é por acaso que você está aqui. Porque todas as vezes que nós nos dispusemos em buscar o Senhor, jamais nós iremos sair de volta para as nossas casas com as nossas mãos vazias. Porque Ele tem esse poder tremendo de nos abençoar todas as vezes que nós vamos a Ele. Amém? Aleluias. Orar, amados, é simplesmente falarmos com Deus, né? E com certeza você já ouviu uma pregação, né? Um estudo sobre oração. Mas o Senhor separou algo especial para nos ensinar nessa noite sobre oração. E portanto, a oração, ela é uma ação fundamental para as nossas vidas. É algo que nós temos que ter como um hábito, como uma rotina. Porque orar é falar com quem? Com Deus. Com aquela pessoa que deve ser para nós a pessoa mais importante nas nossas vidas. Porque Ele é o nosso Criador. Além de ser Criador, Ele é o nosso mantenedor. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que nada podemos fazer sem o Senhor. Então, amados, orar é desenvolver esse relacionamento, sabe? É estar atraindo o Senhor para nós, é estar chamando a atenção do Senhor. E também desenvolvendo diariamente um relacionamento com Ele. Porque quando nós conhecemos alguém e nós temos algum tipo de afinidade com essa pessoa, nós queremos passar algum tempo com ela, não é verdade? E com o Senhor não deve ser diferente. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos desejar ouvir a voz do Senhor. Porque Ele sempre tem algo novo para as nossas vidas. Ele sempre tem algo além do que aquilo que nós simplesmente achamos que nós precisamos. Aquilo que nós achamos que queremos, aquilo que nós pensamos ser, né, exatamente o que nós queremos, o que nós precisamos. Mas Ele sim nos conhece por dentro e por fora. E Ele é que sabe realmente aquilo que nós precisamos. E é por isso que nem sempre nós oramos buscando algo e o Senhor nos entrega de imediato. Em algumas situações Ele não vai nos dar aquilo que nós pedimos, mas pode ter certeza, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Sabe por quê, amado? Porque Ele te ama, porque Ele se importa com você, porque Ele espera todos os dias por este momento de você falar com Ele e Ele falar com você. Aleluias. Assim como este momento aqui, o Senhor aguardou o dia todo para chegar essa hora, para que Ele tivesse esse tempo de falar diretamente aos nossos corações.
Amados, antes da vinda de Jesus, eu não sei, mas a maioria aqui deve conhecer, deve saber disso. Mas é importante dizer, antes de Cristo, havia um véu que o pecado colocou entre nós e o Senhor, por causa da santidade de Deus. Então esse véu, ele nos impedia de nós podermos nos achegar diretamente a Deus. Então, as nossas orações, elas eram feitas através de um sacerdote, né? E o sacerdote era uma pessoa escolhida, né, e capacitada por Deus. O sacerdote, ele tinha que ter uma vida separada, né, com privações, com a rotina de vida totalmente diferente das demais pessoas, porque ele era alguém preparado para entrar neste lugar que se chamava Santo dos Santos. E então, anualmente, o sacerdote, ele reunia ali todo o sacrifício, né? Porque antes de Jesus morrer por nós e se fazer sacrifício em nosso lugar, então o sacerdote, ele era escolhido, né, para fazer esse sacrifício, aonde escolhiam os animais que representariam então o pecado do povo, né, para fazer expiação diante de Deus. E então o sacerdote ia ali naquele lugar, preparado para isso, e oferecia então o sacrifício, né, o sangue daquele animal que era morto, tá? E essa matança, essa morte desse animal também tinha que obedecer a alguns critérios, né? A escolha do animal, o preparo do animal, todo esse ritual era tudo, né, detalhadamente escolhido e determinado pelo Senhor. Então havia todo esse procedimento. Então os nossos pecados, né, eles nos separaram da presença de Deus, por conta da santidade de Deus. Então era preciso que um sacerdote, né, apresentasse as orações do povo para o Senhor. Então nós perdemos o acesso a Deus por conta dos nossos pecados. Só, meus amados, que Jesus, ele, então, todo mundo já conhece essa história, né? Esse fato histórico, aonde Jesus se entregou ali na cruz do Calvário, assumindo o lugar que era meu e seu, assumindo o nosso lugar. E por conta desse sacrifício perfeito, Jesus representando um cordeiro imaculado, né? Sem pecado, sem defeito. Então ele fez expiação por todos os nossos pecados diante do Senhor. E então Jesus, naquele dia em que ele morreu naquela cruz, e depois ao terceiro dia ele foi ressuscitado, mas no momento da sua morte, em que ele entregou o seu espírito a Deus, houve um grande terremoto naquele momento, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que o véu se rasgou? Porque o sacrifício final, o sacrifício que basta por todos os nossos pecados, foi entregue ao Senhor. Então Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote, aquele que agora, desde aquele tempo até hoje, e estará eternamente diante de Deus, intercedendo por nós. E é por isso que agora, eu e você podemos orar ao Senhor, podemos dirigir a nossa oração diretamente a Deus. Aleluias por isso,
porque esse direito de acesso a Deus tinha sido arrancado de nós, por causa dos nossos pecados, mas Jesus devolveu a nós esse direito, e portanto agora nós temos o direito de orar em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso sacerdote diante de Deus, é o nosso intercessor diante de Deus. Aleluias! É por isso que as nossas orações podem chegar à presença do Senhor, porque Ele está lá, o cheiro do sangue dEle está ali diante da presença do Senhor. Aleluias! Então, meus amados, é por isso que eu e você hoje temos acesso à presença de Deus para orarmos, para falarmos com Ele. E nós temos que entender que orar, que falar com Deus é um privilégio, é um momento diferenciado. O que eu acho engraçado, queridos, que quando nós temos uma audiência para falarmos com um juiz, nós precisamos de um advogado, não é verdade? E esse advogado, ele precisa reunir argumentos para apresentar diante do juiz. Ele precisa reunir todas as coisas que contam ao nosso favor, né? Para que aquela situação, para que aquela sentença do juiz seja favorável a nós. E assim somos nós, quando quisermos falar com Deus em oração, não podemos nos achegar diante do Senhor de qualquer jeito, mas precisamos selecionar as nossas palavras. Não que precisamos ou que devemos usar termos técnicos, palavras bonitas, palavras que vão impactar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas argumentos, coisas verdadeiras, coisas sinceras, que vêm do nosso coração, que vêm da nossa alma, porque é isso que faz a diferença na presença de Deus. É o nosso coração contrito, é o nosso coração rasgado diante de Deus. Aleluias! Então, amados, muitas pessoas dizem: ah, mas eu não sei orar. Queridos, não é saber orar, é saber abrir o seu coração. Sabe aquela pessoa que é seu amigo, que você confia, que você fala tudo com ela? Então, querido, falar com Deus é isso, é você abrir o seu coração. Inclusive, é você sentar ao lado dele, falar assim: Senhor, eu não sei orar, me ensina. Me ensina a alcançar o coração do Senhor. Me ensina a atrair os olhos do Senhor. Eu quero aprender. Coloca palavras na minha boca. Sabe o que vai acontecer, queridos? As palavras vão brotar no seu coração. E elas vão sair pela sua boca. Porque Ele é assim. Ele lê o nosso pensamento. Ele lê as nossas lágrimas. Sabe? Ele lê o nosso andado. Ele sabe tudo de nós. Ele nos ama. É por isso que Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. É por isso, queridos, que antes mesmo de nós entendermos, sabe, de nós termos o discernimento, Ele falou: eu quero ele, eu quero ela, eu não abro mão, eu pago o preço. Quanto que é? Quanto que é? Eu quero. Eu não quero nem saber da dor. Eu vou. Eu assumo aquele lugar. Então é por isso que não precisa de você escolher palavras bonitas, mas escolha palavras sinceras, palavras verdadeiras que vão traduzir o que está dentro do seu coração. Porque é isso que vai, sabe, chamar a atenção do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Não são a perfeição das palavras,
mas é a realidade das palavras, é a inteireza do seu coração, é o desejo sincero de estar ali, de se alegrar. Sabe, falar: oh Deus, como eu estou feliz, hoje eu vou à casa do Senhor. Muitos escolheram estar em outro lugar, aleluias, mas o Senhor quis que eu estivesse aqui, aleluias, porque o Senhor tem um propósito nessa noite, porque tem uma oração que eu tenho feito há tantos anos, e de repente, quem sabe, é nessa noite que o Senhor vai te entregar essa resposta. Aleluias, aleluias. Então, queridos, não são a beleza das palavras, mas a sinceridade e a intensidade delas. É isso, é você se derramar na presença dEle. Aleluias. Queridos, e aqui nesta oração de Paulo e Silas, o Senhor me revelou alguns princípios, e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro princípio que está revelado aqui é a fé. Queridos, esses homens, eles foram presos porque eles fizeram uma oração para uma mulher que estava possessa, tomada de um espírito de adivinhação por muitos anos. E além dela ser escrava desses espíritos enganadores, ela também era escrava de senhores, homens que ganhavam dinheiro por conta dessas adivinhações que ela realizava para as pessoas. Então esses homens se tornaram senhores dessa mulher. E o que aconteceu? Pela direção do Espírito Santo, Paulo e Silas se encontram, passam então por aquela cidade e se encontram com aquela mulher. E quando eles a avistaram, Paulo então, na direção de Deus, ele orou com aquela mulher e ela foi liberta completamente daquela casta que oprimia aquela mulher por muitos anos. E por conta, disso, aqueles senhores que tinham a posse daquela escrava, eles então perderam a sua fonte de lucro. E então eles começaram, a inventar coisas sobre Paulo e Silas, até que eles fossem presos. Mas antes de serem presos, eles foram açoitados. Eles levaram muitos açoites. Então, eles estavam com os seus corpos debilitados também. E a palavra do Senhor diz que eles foram levados para a prisão lá no fundo. Ou seja, um lugar, o pior lugar, como se fosse uma prisão de segurança máxima. E eles então foram acorrentados pelos seus pés. E estavam ali então, com os seus corpos todos quebrados, com dores, sangrando. Talvez você não se encontre dessa maneira, mas talvez você tenha alguma situação na sua alma. Talvez o seu coração está entristecido e você tem alguma situação, alguma amargura, algo que de repente escraviza, a sua mente e tira a sua alegria, de repente tira a sua força. Mas esses homens, mesmo diante da dor, mesmo diante dessa situação de prisão, aonde aos olhos humanos
nós olhando, nós diríamos o quê? Está tudo perdido, não é verdade? Está tudo acabado. E agora? Queridos, mas eles demonstraram a sua fé, não se importando com o que ia acontecer com eles, se eles orassem para aquela mulher e ela fosse liberta, mesmo eles sendo açoitados, eles exerceram a sua fé naquele momento. E aqui é o primeiro princípio para uma oração, para atrair o céu. A nossa oração precisa estar regada de fé, queridos. Como diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E esse é um dos primeiros princípios, sabe, de uma oração, de alguém que deseja uma resposta de Deus, de alguém que deseja ser ouvido por Deus. Fé, queridos, acreditar, além da sua esperança, crer, ainda que os teus olhos estejam vendo tudo de cabeça para baixo, ainda que você esteja em dores, ainda que a sua alma esteja amargurada, tenha fé, meu irmão, tenha fé. Creia, porque Deus é poderoso para te arrancar de onde for. Deus é poderoso para arrebentar com as portas do inferno. Aleluias! E esses homens então nos ensinam aqui nessa oração que nós não devemos olhar para as circunstâncias, nós não devemos olhar talvez para a debilidade do nosso corpo, nós não devemos olhar para a dor que estamos sentindo em determinados momentos, não devemos olhar para o tamanho da circunstância, para as impossibilidades, porque quando nós nos olhamos no espelho e nós nos vemos como somos pequenos, como somos limitados, aí é que entra a fé, queridos. Fé naquele Deus que conta na concha das suas mãos as areias do mundo todo, as águas do mundo todo cabem nas palmas das mãos do Senhor. É para este Senhor que você tem que orar. É para esse Senhor que te conheceu, ainda que você estava dentro do ventre da sua mãe. Esse Deus que sonhou com você, esse Deus que te formou, que te sustenta, que te permite respirar, queridos. Respirar é algo tão simples para nós, mas vai numa UTI, vai lá e olha. Alguém que está ali necessitando de um aparelho de oxigênio. Alguém aqui já teve uma crise de bronquite, de asma? São horas que você passa que parece que não vai passar. Pois esse Deus, Ele torna o oxigênio acessível para todos nós. Aleluias. Ele faz o sol nascer a cada dia. Aleluias. Ele sustenta as estrelas do céu. Aleluias. Ele faz a semente brotar da terra. Aleluias. É esse Deus que está falando com você. É esse Deus que está te chamando para a oração. É esse Deus que está te dizendo: creia, porque a minha palavra, ela é viva e eficaz. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo, amado, princípio que o Senhor me mostrou aqui, nesta oração de Paulo e Silas, é o amor. Oh, glórias! Amor. Porque o amor, queridos, primeiro,
ele é o maior mandamento de todos os mandamentos. Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluias. E Paulo e Silas, quando eles se mostraram ali fortes, firmes, mesmo diante de dores que eles poderiam estar cabisbaixos, eles poderiam estar prostrados, eles poderiam estar desesperados, desanimados, mas não, eles preferiram testemunhar do Deus que estava sobre eles, porque eles temiam por aquelas vidas que ali estavam. Porque, queridos, eles tinham um propósito maior do que a própria vida deles, mas eram aquelas vidas que estavam ali, que eles estavam crendo que Deus iria libertar aquelas pessoas, que eles estavam crendo que Deus não tinha poder somente para arrebentar com aquelas correntes que prendiam os seus pés, mas Deus era poderoso para também soltar as cadeias que prendiam a mente daqueles homens, daqueles carcereiros, de todos os outros presos que estavam ali naquele lugar. Queridos, porque quando nós decidimos permanecer no Senhor, amados, isso é amor para com o nosso irmão que está nos observando e olhando para as nossas vidas, para que possa nos imitar diante das dificuldades, diante das lutas. Você pensa que não? Mas as pessoas nos observam. Elas nos observam. Como nós reagimos diante das nossas adversidades, como nós nos alegramos, como nós nos entristecemos. E a nossa permanência em Deus e a nossa atitude de fé é uma demonstração de amor a Deus. Senhor, eu vou permanecer porque o Senhor me ama e porque eu te amo e porque eu amo essas pessoas. Pessoas que o Senhor deseja me usar para alcançá-las. Porque, meu querido, não pense que foi só Paulo e Silas que teve uma missão. Não, a missão é minha e é sua. Você tem uma missão de chegar e transmitir essa palavra que você está ouvindo aqui para outros que estão na sua casa, que estão no seu trabalho, para que essa mesma luz que está alcançando a sua vida nessa noite possa alcançar a vida de outros. Aleluias! E a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13, 31 fala assim, que agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então é por isso, amados, que se nós queremos que a nossa oração atraia o céu, ela tem que ser regada de amor. Amor, queridos. Tudo que nós vamos fazer para Deus, para o próximo, tem que ser em amor. Clame a Deus com o seu coração, com a sua alma. Ponha amor, amados. Porque o que é que nós podemos pensar que moveu Jesus a tomar aquele lugar na cruz, se não foi um amor incondicional, queridos? Tem que ter amor na nossa oração. O amor, amados, ele transforma. O amor de Deus nos constrange. Sabe de que maneira? Todos aqui devem ter visto aqueles jovens jogadores que estavam presos naquela gruta.
E aí eu pergunto para vocês, o que moveu 90 mergulhadores de vários lugares? A maioria deles foram de forma espontânea, ou seja, eles não receberam para estar lá. Mas o amor de Deus, aleluias, o amor de Deus ao ver o sofrimento daquelas crianças, o amor de Deus ao ver o clamor que subia na presença dele, do coração daquelas mães, porque tem muitos pais e mães aqui, e nós sabemos que ver um filho naquela situação é desesperador. É desesperador, queridos. Saber que o seu filho está num lugar que está faltando comida, que está faltando oxigênio, que você não pode ir lá e arrancar ele de lá simplesmente. É desse amor que eu estou falando. Esse amor que Deus inflamou no coração daqueles mergulhadores, fazendo com que eles não temessem nem pelas suas vidas. Porque quem assistiu o vídeo daquele salvamento viu que ali teve amor, ali teve poder de Deus. Aleluias. Quando tem amor, queridos, nós atraímos a presença de Deus. Quando tem amor, nós atraímos o céu sobre as nossas vidas. Quando tem amor, nós atraímos o céu sobre a nossa casa. Aleluias. E o terceiro princípio, amados, a obediência. Lá em 1 Samuel 15, 22, o Senhor diz assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. E Paulo e Silas, obedecendo ao chamado do Senhor, eles não mediram esforços em fazer inúmeras viagens anunciando a palavra de Deus, independente dessas barreiras que eles iriam, enfrentar. Mas eles sabiam que primeiro o amor de Deus estava sobre eles. Depois tinha um chamado, uma direção de Deus, para que eles fossem a tantos outros anunciar essa palavra. E eles estavam ali, queridos, agora naquela cadeia, presos por ter pregado a palavra do Senhor e por ter liberto uma pessoa que estava escrava, que estava presa. Mas eles obedeceram o Senhor. Queridos, não adianta nós carregarmos o mundo inteiro nas costas, se for o caso, se a gente não estiver em obediência ao Senhor. Não é o tamanho do sacrifício, mas é o que nos move a fazer. O que te move? Aleluias. Tem que ser obediência, tem que ser a fé, tem que ser o amor, a obediência ao Senhor, queridos. Muitos homens no passado e até nos nossos dias morreram por obedecer ao Senhor. Querido, procura na palavra de Deus o que o Senhor quer de você, porque cada um de nós fomos criados com um propósito. Nós precisamos, se não sabemos, precisamos imediatamente procurar descobrir qual é esse propósito, queridos, e entrar logo no caminho de obedecer à vontade do Senhor. Porque sobre essa pessoa que obedece, tem uma unção de bênção.
A palavra do Senhor diz que sobre aquele que obedece, as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Olha só, queridos, só por obedecer. Aonde que é para ir, Senhor? É para marchar? Então eu vou marchar. E só de você estar indo, talvez nem é o tamanho do que Deus te deu para fazer, mas a sua disposição em fazer vai mover o céu, vai atrair o céu. Aleluias, porque você está obedecendo o Senhor, e há uma palavra liberada do Senhor para aqueles que obedecem, queridos. Então você deseja atrair as bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Esteja em obediência à palavra, esteja em obediência à liderança, esteja em obediência dentro do seu trabalho, esteja em obediência aos seus pais. Dentro da família, o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe. Obedece. Então, só por obedecer, nós já estamos entrando, já ganhando. Amém? Então a sua oração, a nossa oração, tem que ser movida em fé, em amor, em obediência. Porque aí, queridos, algumas coisas vão acontecer nas nossas vidas. E a última coisa, querido, o último princípio que o Senhor me revelou aqui nesta oração de Paulo e Silas, a concordância. Em Mateus 18:19, também está dizendo: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Oh glória, queridos. Amados, olha só que preciosidade que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Precisamos de arrumar pessoas que concordem com a nossa oração. Sabe, se você tem alguém que concorda com a sua oração, se junta com essa pessoa de tempo em tempo para orar. Faça ali a oração de concordância, porque é um princípio de Deus. Há uma palavra empenhada sobre a oração de concordância. Queridos, e a palavra de Deus não é a palavra de homem, para que ela volte atrás. Ele disse: se 2 na terra concordarem em alguma coisa e pedirem em meu nome, o Pai, o meu Pai, vos entregará. E então, Paulo e Silas estavam ali concordando naquela oração e estavam louvando ao Senhor, mesmo diante da adversidade que eles estavam, mesmo diante daquela situação, mas eles adoravam, eles louvaram ao Senhor. E o que aconteceu diante dessa oração, queridos? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que então aconteceu um grande terremoto naquele lugar. E as paredes tremeram, e as correntes se romperam. E não foi só isso, não foi só físico, mas também a cegueira espiritual foi arrancada do coração daqueles homens. Sabe, as escamas caíram dos olhos. E houve conversões, e houve obra de transformação de caráter. Houve, querido, vidas transformadas, houve vidas rendidas. Eu não sei, querido, se você tem orado por alguém, que você tem pedido do Senhor, qual tem sido a sua oração. Mas eu quero te dizer, amado, observe esses princípios na sua oração, porque você, querido, vai atrair o céu sobre a sua vida. Você vai atrair o céu sobre a sua família.
E aquela pessoa, porque você tem orado, aquela situação que você tem apresentado diante do Senhor, querido, você vai obter respostas, porque o céu vai se mover em seu favor. Aleluias!